Você está numa festa. Alguém se apresenta, aperta sua mão, sorri e diz o nome. 30 segundos depois, nada. O nome evaporou. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. E o pior não é esquecer. O pior é que você sabe que tem boa memória. Você lembra da cor da camisa que usou numa terça-feira de 2014. Lembra do número do telefone da casa da sua avó, que já nem existe mais. Lembra de letras de músicas que não ouve há uma década. Mas o nome da pessoa que acabou de se apresentar desapareceu antes mesmo de criar raiz. E então vem aquela voz interna, meio envergonhada, meio irritada. O que há de errado comigo? A resposta é, provavelmente nada. Mas a explicação verdadeira é mais estranha e mais profunda do que você imagina. Vivemos obcecados com a ideia de que memória é um armário organizado. Que cada informação entra, ganha uma gaveta e fica lá, esperando ser chamada. Mas o seu cérebro não funciona assim. Ele não é um arquivo, ele é um filtro. E esse filtro tem critérios próprios invisíveis que você nunca escolheu conscientemente. Ele decide em milissegundos o que merece ser guardado e o que será descartado. E faz isso com base em algo que quase ninguém percebe. O quanto aquilo significa para você emocionalmente no exato instante em que acontece. Quando alguém diz o próprio nome, o seu cérebro não está ouvindo. Não de verdade. Ele está ocupado demais fazendo outra coisa. Analisando o rosto, interpretando o tom de voz, calculando se aquela pessoa é ameaça ou aliança, tentando decifrar o contexto social. Você está presente, mas sua atenção está mergulhada em camadas mais antigas de processamento, camadas que existiam muito antes da linguagem. O nome chega como um dado solto, sem âncora emocional, sem história, sem peso. E tudo que não tem peso flutua e se perde. Mas tem algo ainda mais incômodo nessa equação. Esquecer nomes não é apenas uma falha de atenção. É um reflexo de como você se relaciona com o mundo. Um espelho da forma como sua mente hierarquiza pessoas, distribui relevância e decide, antes mesmo que você perceba, quem merece ocupar espaço na sua memória e quem será apagado antes de existir. E as razões por trás dessa escolha invisível dizem mais sobre quem você é do que qualquer teste de personalidade jamais diria. Existem 6 mecanismos psicológicos que explicam esse padrão. Quando você entende cada um deles, o esquecimento para de ser constrangimento e começa a ser revelação. O primeiro é o guardião invisível. Existe uma parte do seu cérebro que funciona como um porteiro de boate. Ela fica na entrada da sua memória e decide, em frações de segundo, quem entra e quem fica do lado de fora. Essa estrutura se chama amígdala, e ela não se importa com educação ou boas intenções. Ela se importa com uma coisa só: relevância emocional. Quando alguém se apresenta, a sua amígdala faz uma varredura instantânea. Esse nome carrega ameaça? Carrega recompensa? Carrega algo essencial? Se a resposta for não, e quase sempre é não num contexto social superficial, o nome é barrado na porta. Descartado antes de chegar ao hipocampo, onde as memórias de fato se consolidam. Você não esqueceu por distração. Esqueceu porque o seu sistema de proteção mais primitivo decidiu que aquilo não era essencial para a sua sobrevivência. Você está operando com um software ancestral num mundo que exige delicadeza social moderna. E o conflito entre esses dois mundos é silencioso, constante e inevitável. O segundo é o leitor de entrelinhas. Enquanto a pessoa diz o nome, sua mente está em combustão. Você está lendo microexpressões, captando postura corporal, medindo a distância que a pessoa mantém de você, calculando se o sorriso é genuíno ou performático. Está ouvindo não o que ela diz, mas como diz. Isso se chama processamento paralelo. Sua mente executa dezenas de operações simultâneas, e todas consomem recursos do mesmo sistema de atenção. O nome é apenas uma dessas operações, e comparado com a leitura social que você está fazendo, é a menos prioritária. Pense assim:
Num primeiro encontro social, a urgência não é saber como a pessoa se chama. A urgência é saber quem ela é. E essas são duas perguntas completamente diferentes. Você esquece o nome porque está ocupado demais decifrando a alma. Isso não é déficit. É profundidade. O terceiro é o arquiteto de significados. Sua memória não funciona por repetição. Funciona por significado. Você lembra daquela música porque ela tocava no dia em que algo dentro de você mudou. Lembra do telefone da sua avó porque aquele número era a tradução sonora de acolhimento. O nome de um desconhecido não carrega significado. É uma sequência de sons arbitrária, desconectada de qualquer emoção ou história. É como tentar colar um adesivo numa parede molhada. Não tem onde grudar. Para que algo seja lembrado, precisa ser conectado a uma rede de significados já existente na sua mente. Quando você ouve o nome de alguém pela primeira vez, essa rede não existe. O nome cai num vazio. E o vazio não segura nada. Você não esquece nomes. Você esquece sons sem história. O quarto é a muralha gentil. Aqui a coisa fica mais sutil. E talvez mais difícil de ouvir. Existe um tipo de esquecimento que não é falha de processamento. É proteção emocional. Algumas pessoas, especialmente aquelas que cresceram precisando controlar o ambiente ao redor, desenvolvem um mecanismo inconsciente de filtragem social. Não se abrem para qualquer um. Não por escolha deliberada, mas por um hábito antigo de preservação. Para essas pessoas, registrar o nome de alguém é, simbolicamente, abrir uma porta. E abrir portas é algo que aprenderam a fazer com extrema cautela. Isso não é frieza. É o contrário. É sensibilidade demais, treinada ao longo de anos para parecer indiferença. O coração que aprendeu a se vestir de muralha. Não é que você não se importa. É que uma parte sua se importa demais para ser descuidada com quem deixa entrar. O quinto é o colecionador de mundos. Colecionador. Existem pessoas cujo cérebro opera em modo expandido. Enquanto a maioria processa o que está na frente, essas pessoas processam o que está ao redor, o que está por baixo, o que está implícito. Captam o clima da sala, a tensão entre duas pessoas que nem estão conversando, a tristeza disfarçada de sorriso no canto do ambiente. A neurociência chama isso de atenção difusa. E pessoas com atenção difusa têm dificuldade natural com informações pontuais e isoladas, como nomes. O sistema de atenção delas não foi projetado para focar num ponto só. Foi projetado para captar o todo. É como pedir para um satélite que fotografa continentes inteiros fazer zoom num grão de areia. Ele pode até conseguir, mas não é para isso que foi feito. Se você esquece nomes, mas percebe coisas que ninguém mais percebe, não é distração. É amplitude. O sexto é o fantasma da performance. Talvez o mais traiçoeiro de todos. Quando você sabe que deveria lembrar o nome de alguém, uma pressão silenciosa se instala. Você não quer parecer desinteressado. Não quer falhar socialmente. E essa pressão ativa exatamente o sistema errado no seu cérebro. Em vez de acionar o modo receptivo e relaxado, onde a memória funciona melhor, você aciona o modo vigilante, tenso, defensivo. E nesse modo, a memória de curto prazo simplesmente trava. É o mesmo princípio de quando alguém te pede para lembrar de um número e diz não esquece, hein? O que acontece? Você esquece. Porque a ansiedade de lembrar sabota o próprio ato de lembrar. Você não está falhando apesar do esforço, está falhando por causa dele. Agora pare por um instante e olhe para tudo isso junto. Você achava que esquecer nomes era um defeito, um sinal de desatenção, de falta de interesse, de alguma engrenagem quebrada. Mas veja o que realmente está acontecendo por trás desse esquecimento que te envergonha. Você esquece nomes porque sua mente está ocupada lendo pessoas em profundidade. Porque seu sistema emocional filtra o que não carrega significado. Porque sua atenção é ampla demais para se prender a dados isolados. Porque uma parte de você protege suas fronteiras com uma sabedoria que veio antes das palavras. E porque o próprio desejo de lembrar cria a armadilha que impede a lembrança. Isso não é falha. É uma arquitetura diferente de funcionamento.
Uma mente que prioriza a essência em vez de rótulo, que busca profundidade em vez de superfície, que escolhe, mesmo sem perceber, captar quem a pessoa é em vez de como ela se chama. E se você parar para pensar, isso é exatamente o oposto do que a maioria faz. A maioria decora nomes e esquece pessoas. Você esquece nomes e lembra de algo que quase ninguém registra: a verdade por trás da apresentação. Então, da próxima vez que o nome evaporar e a vergonha quiser aparecer, lembre-se do que descobriu aqui. Não há nada de errado com você. Há algo de profundamente diferente em como você processa o mundo. E essa diferença, que a sociedade chama de falha, é na verdade a sua forma silenciosa de estar mais presente do que qualquer um na sala. Porque existem dois tipos de pessoas: as que lembram seu nome e as que lembram quem você realmente é. Você sempre foi do segundo tipo, só não sabia que isso era um dom. E agora sabe.